Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Estilo Saúde aqui da UBAN TV, onde a gente fala sobre saúde, bem-estar. Meu nome é Natasha Cel, eu sou nutricionista e hoje como convidada temos a Camila Acosta, nutricionista, pós-graduada em nutrição esportiva funcional. A gente vai falar hoje um pouco, sobre a alimentação e o esporte em relação com a resposta imunológica. Vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já. Olá, voltamos aqui para falar um pouco sobre a alimentação e o esporte em relação à resposta imunológica com a nutricionista Camila Acosta. Então, Camila, fala um pouquinho sobre você, sobre como você atende. Então, tudo bem, Natasha? Somos colegas, de profissão já. Eu sou nutricionista já há 8 anos. Tenho a especialização em nutrição esportiva funcional, então a minha atuação por maior parte do tempo foi na área clínica e esportiva, Atualmente eu tive algumas experiências como nutricionista materno-infantil também. Eu também tenho atuado nessa área bastante com gestantes, enfim, Mas por a minha especialização ser em esportiva, então hoje a gente vai falar um pouquinho mais com relação a essa área, Vamos começar, então. Então, o que tem a ver a alimentação e o exercício físico com a resposta imunológica? Então, hoje a gente cada vez está notando mais a necessidade da importância e da integridade da nossa saúde no geral, com as questões aí de toda a preocupação com o coronavírus, enfim. Então, a gente tem notado a importância que tem a nossa saúde, E, frente a isso, a alimentação e o esporte, eles estão totalmente relacionados com a questão da saúde imunológica no geral, Primeiro, que a gente sempre comenta a importância de se ter uma alimentação saudável. E isso não é em vão, A gente precisa de vários nutrientes, enfim, para poder nutrir as nossas células. E a gente aliar a alimentação e o esporte faz com que a gente diminua, por exemplo, fatores inflamatórios, que são fatores desencadeantes, fatores que agravam mais os sintomas de muitas doenças, por exemplo, a gente tem falado muito do Covid, então o agravamento de sintomas relacionados ao vírus está muito relacionado ao potencial inflamatório. Quando a gente fala de alimentação e esporte, o que traz isso de benefício para o nosso corpo? Além de diminuir a inflamação, as nossas células elas passam por um processo de senescência celular, que é o envelhecimento natural das células, seja as células da pele, as células no geral do nosso corpo, elas sofrem esse processo de senescência que vai diminuir a ação delas. E isso também é um dos fatores que a gente pode relacionar com as células imunológicas. Então, elas sofrem esse processo de imunossenescência. Elas vão perdendo a sua função ao longo dos nossos anos, ao longo do nosso processo de envelhecimento, Então, o esporte, ele já tem muitos estudos comprovando que ele diminui esse processo de imunossenescência, ou seja, ele diminui o processo de envelhecimento celular e, consequentemente, eu tenho uma melhor ação das minhas células. Eu tenho uma melhor ação das minhas células do sistema imunológico. Então, por isso é tão importante a gente lidar com a questão de alimentação associada ao esporte, Por diminuir processo inflamatório, por melhorar a ação das nossas células. Quando a gente tem uma alimentação adequada, associada à prática de atividade física regular, eu também tenho a diminuição do meu estresse, diminuição dos hormônios relacionados ao estresse, o próprio cortisol, a própria adrenalina. Eu aumento os hormônios do bem-estar, melhoro a produção de serotonina, melhoro a produção de dopamina, de GABA, que são hormônios que vão atuar também na diminuição dos níveis dos potenciais inflamatórios. A gente tem visto muito, Natasha, a questão de o quão a obesidade tem interferido
no agravamento dos sintomas, principalmente do Covid-19, né? Claro que a obesidade, ela traz diversas outras doenças, está associada a diversas outras doenças, né? Mas com a relação agora, que as pessoas elas estão se preocupando mais, né? A gente está notando que elas realmente estão se preocupando mais. Mas a obesidade, ela trouxe esses números aí pra gente, de que o paciente obeso, ele aumenta ainda mais ou agrava ainda mais os sintomas relacionados ao Covid-19. Por quê? Porque o potencial inflamatório está ali presente. As células adiposas, as células de gordura, elas geram fatores inflamatórios, né, no geral. E aí, esses fatores que estão relacionados à piora do quadro. Por quê? Porque aumenta os níveis de cortisol, de adrenalina, enfim. E aí, tudo isso gera um potencial inflamatório maior. Além disso, eu não sei se tu chegou a ver a questão de que o vírus ele se gruda nas células de gordura. E aí a replicação desse vírus é maior nos pacientes obesos. Então, a carga viral, né, nos pacientes obesos, ela é maior. Por isso também o agravamento dos sintomas. Então, a gente já pode notar a importância da questão alimentação e a importância da questão atividade física regular, né? Porque a gente está vivendo um momento onde existe muita restrição de atividade física, né? E essa restrição, por exemplo, academias fechadas, parques fechados. Então, a gente precisa avaliar que estratégias a gente vai utilizar para manter essa atividade física regular. Só para o pessoal de casa entender, quando tu fala regular, então não adianta a pessoa separar um dia na semana e malhar tudo que ela malhou, não malhou no resto da semana. Não funciona. Não funciona. Na verdade, a atividade física regular é classificada pelo menos de 4 a 5 vezes por semana. O ideal é que seja de 5 vezes por semana, né, acima de 30 minutos. Então, por isso que é tão importante que a gente mantenha essa atividade, porque é isso que vai diminuir os processos inflamatórios, é isso que vai diminuir o processo de imunossenescência, de envelhecimento celular, é isso que vai gerar a produção dos hormônios do bem-estar, que é serotonina, dopamina, GABA, enfim. Todos os hormônios que podem atuar na diminuição da inflamação e na melhora do nosso bem-estar no geral. E agora, né, com o isolamento social, o pessoal tem praticado muito menos exercício físico, né? E como equilibrar para não prejudicar essa resposta imunológica? Então, isso é um grande problema, né? Já saiu vários estudos sobre as questões do impacto que o isolamento social está trazendo para a questão da atividade física e para a questão toda no geral, né? Um dos estudos que eu estava lendo subiu de 5 para 8 horas o tempo que a pessoa fica sentada em casa. Então, muita gente acaba trabalhando em casa, tem a questão do home office e tal, cuidados com os filhos, mas a gente acaba esquecendo de, em casa mesmo, tu pode fazer as atividades, né? Então, subiu esse número, que é um número extremamente preocupante. Dentre os obesos, mais de 52% dos obesos relataram aumento de ansiedade e aumento de compulsão alimentar. Então, isso é um outro dado preocupante, né? Que a gente também, que acaba interferindo negativamente na questão saúde. Outra questão que a gente pode relatar também é alterações metabólicas, né? Que já estão sendo relacionadas nessa questão do isolamento. Resistência à insulina, aumento de percentual de gordura, aumento de percentual dessa gordura da região abdominal aqui e aumento dos fatores inflamatórios todos também, né? Então, com relação à pergunta que tu me fez, o isolamento social é necessário, né? Mas a gente precisa avaliar estratégias para diminuir esse impacto que o isolamento está nos trazendo. E aí, eu trago para vocês com relação ao esporte. Eu tenho parcerias com um treinador físico e tal. Até quem entrar lá no meu Instagram vai ver que a gente tem uma parceria bem importante. E se vocês colocarem no YouTube, redes sociais, hoje tudo traz exercícios, por exemplo, de HIIT, que a gente chama. São exercícios de média, alta intensidade e curta duração. São aqueles exercícios que a gente consegue fazer em casa, né? Pegar uma cadeira,
faz exercício para tríceps, faz abdominal, mas em circuito. Isso a gente chama exercício de HIIT. Ele tem uma média alta intensidade, mas uma duração ali de 15, 20 minutos. E isso a gente consegue ter um percentual de perda de calorias bem bom, bem importante, né? Então, se a gente conseguisse manter pelo menos umas 4 vezes por semana esse HIIT, poxa, eu tô fazendo em casa, eu não preciso sair, né, para fazer em outro lugar. Então, eu consigo fazer esse exercício em casa. Mas o importante é que eu alie também a alimentação, né? Não adianta eu achar que eu fazendo atividade física, só atividade física, eu vou melhorar o meu perfil de saúde, porque eu preciso estar em alinhamento com a alimentação e além de tudo, né, alimentação saudável, né, que a nutricionista sempre fala. Sim, precisamos de uma alimentação rica em nutrientes essenciais, vitaminas, minerais, carboidratos integrais, né? As próprias proteínas, as gorduras boas, né? Porque a gente falando da questão alimentação e relacionando a fator inflamatório, existem muitos alimentos que alteram, né, Natasha, a questão da inflamação. Uhum. Então, se a gente for pensar, o que a pessoa em casa vai optar? Né? Muitas vezes ela opta por carboidratos refinados, que são piores, né? Porque carboidrato é essencial, mas a gente precisa avaliar que carboidrato que essa pessoa está comendo, né? Se é farinha branca, se é excesso de açúcar, isso tudo, além de alterar a nossa questão intestinal, porque o nosso intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro, né? A gente, na área funcional, a gente lida muito com a questão intestinal, porque o nosso intestino, ele precisa de uma permeabilidade intestinal íntegra, né? Precisa que a barreira ali do intestino esteja íntegra. Então, se ela não está íntegra, as próprias células imunológicas não conseguem funcionar de uma maneira adequada, né? Então, o excesso de açúcar, o excesso de carboidrato refinado vai alterar essa permeabilidade intestinal, né? Uma outra questão também é que na alimentação, no geral, as pessoas acabam incluindo alimentos inflamatórios. Um deles, por exemplo, tem gente que cozinha todos os dias com óleo de soja, né? O óleo de soja é um alimento ali que a gente utiliza, claro, para as preparações, que as pessoas utilizam para as preparações, mas que é riquíssimo em ômega 6, e vai causar, sim, um aumento do potencial inflamatório. Delícia essa conversa. A gente vai rapidinho para o intervalinho, mas já volta. Isso aí. Voltamos. Então, aqui a gente estava conversando já um pouco, né, sobre esses micronutrientes. E que micronutrientes tu diz que assim é necessário para a gente ter uma resposta imunológica adequada, para o pessoal ali de casa ficar mais atento em relação a esses nutrientes? Então, vamos lá. A questão dos nutrientes, né, Natasha? A gente todos os nutrientes são fundamentais, né? Por isso que a gente precisa de um equilíbrio de carboidratos, proteínas, gorduras. Por isso que o nutricionista sempre coloca que é importante que a gente tenha uma alimentação saudável, né? E quando nós fizemos os nossos planos alimentares, a gente procura colocar todos os nutrientes, porque todos são fundamentais para a nossa saúde, né? E nesse contexto, eu acho que a gente pode trazer aqui alguns nutrientes que as pessoas podem incluir no seu dia a dia, né? A vitamina C é um deles, né? A vitamina C tem aparecido em muitos estudos como diminuição, por exemplo, do agravamento de muitos sintomas respiratórios. Já tem alguns estudos relacionando a Covid-19, então, por isso é tão importante a gente ter um consumo adequado desse nutriente. Quantas pessoas não consomem uma laranja por dia ou um alimento fonte de vitamina C, né? Que é muito comum isso. Então, alimentos fontes de vitamina C, frutas cítricas, os próprios vegetais verdes escuros, o brócolis é riquíssimo em vitamina C.
E é importante lembrar de que tem que consumir ao longo do dia, né? E não apenas tudo numa refeição, numa cápsula. Exatamente, né? As cápsulas ali de 1000 miligramas é um grande problema, né? Porque vai trazer também uma alteração gastrointestinal. Então, eu preciso dessa absorção ao longo do dia, né? E essa concentração também, ela não pode ser nem tão baixa, mas também nem tão elevada. Tem que ter um equilíbrio. A vitamina C, por si só, ela é um potente antioxidante. Ela vai atuar contra os radicais livres que estão em todo o local, né? Nas toxinas, enfim, nosso próprio corpo gera radical livre, que gera aquele processo de envelhecimento que eu trouxe também celular. No próprio exercício ali. O próprio exercício gera radicais livres, então a gente precisa de nutrientes antioxidantes para combater isso. A vitamina C é um deles e ela também é importantíssima para as nossas células imunológicas, né? Ela é um cofator das nossas células. A gente pode elencar outro nutriente, que é a vitamina D, né, Natasha? Essa questão agora de a gente ter esse isolamento, a baixa exposição solar, a vitamina D, ela é deficiente em muitas pessoas, né? Na nossa prática clínica, a gente vê uma deficiência muito grande, mais de 50% da população tem deficiência, e já tem muito estudo relacionando a diminuição dos níveis de vitamina D sanguíneos ao agravamento de sintomas, inclusive do Covid-19. Né? Isso é um outro fator que tem nos preocupado bastante também. Então, se a gente fosse classificar a deficiência para nós da área nutricional, abaixo de 30 já é uma deficiência importante, que a gente precisa fazer uma reposição. Então, nesse contexto onde a gente tem uma baixa exposição solar, a gente precisa avaliar talvez uma suplementação, e aí precisa procurar um médico, um nutricionista, enfim, para fazer a suplementação adequada, já que ela é dependente de sol, né, para que se tenha a produção da vitamina D. Nos alimentos a gente tem uma baixa concentração dela. A gente pode elencar também o selênio, o próprio zinco, né? O selênio a gente tem presente na castanha, né? A castanha do Pará, 3 unidades de castanha, a gente já consegue uma boa concentração de selênio. E não pode exagerar, né? É verdade, porque o selênio em excesso ele também é tóxico. Mas é um potente também antioxidante, é ótimo para a saúde das nossas células imunológicas. Uma outra questão também que a gente pode colocar é o zinco, né? Que o zinco é um nutriente que é riquíssimo, né? Ele tem vários alimentos, fontes lácteas, carnes, ovos, os próprios vegetais, né? Vegetais verdes escuros, enfim, as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, a gente encontra. Então, por isso a gente sempre traz que a nossa alimentação ela deve ser rica, né? Ela não pode diversa, ser, né? Exatamente, ela não pode ser monótona. Aquela mesma alimentação todos os dias, ela gera sempre os mesmos nutrientes. E às vezes os mesmos tóxicos também, né? Exatamente. Outro nutriente que a gente pode trazer aqui, como a gente falou de 5, é o ômega 3. Né? O ômega 3, nesse contexto de diminuir inflamação, Natasha, eu acho que ele é fundamental, assim, porque além de ter toda a questão de melhora cardiovascular, se a gente for falar de esporte também, né, melhora de performance, melhora de oxigenação, enfim, tudo, ele também diminui potencial inflamatório. E ele também é um importante aliado aí nessas questões de saúde que a gente está falando do dia a dia. Ômega 3 a gente encontra onde? Sardinha, atum, o próprio salmão, mas são alimentos que a gente não consome todos os dias, né? Então, a gente também precisa avaliar nesse contexto se a gente coloca ou não. Eu não consigo colocar muito suplementação, por exemplo, uma suplementação de ômega 3 eu não consigo colocar para sedentário, porque aí eu estou piorando mais o estado inflamatório. Mas se é uma pessoa que pratica atividade física, que já tem uma alimentação saudável, a gente pode avaliar assim a questão de suplementação também de ômega 3. E às vezes está diminuindo os outros óleos, né? O óleo de soja, milho. Exatamente. E aí essas questões também são importantes, né? Que a gente diminua os alimentos que causam mais inflamação, né? O óleo de soja é um deles,
que tem um potencial inflamatório muito grande. A gente pode substituir, por exemplo, pelo azeite de oliva, né? Mas que a gente não aqueça muito esse azeite também, porque senão eu estou gerando mais toxinas, estou gerando mais fatores que também vão gerar mais formação de radicais livres. Então, eu acho que nesse contexto a gente pode elencar esses 5 nutrientes para que vocês incluam eles no dia a dia de vocês, porque é tão difícil realmente. Nós, como nutricionistas, a gente vê muito na nossa prática clínica, as pessoas, muitas sabem o que tem que fazer, mas não fazem, né? E uma outra questão que eu vou trazer para vocês é a questão do estresse e o estresse emocional, né? Muitas vezes o consumo alimentar, a compulsão alimentar, ela vem muito relacionada a alterações dos hormônios do bem-estar. Então, por isso que a alimentação aliada ao esporte, né, ela melhora muito a produção desses hormônios, serotonina, dopamina, GABA. Então, isso vai gerar uma sensação de bem-estar maior e, consequentemente, eu vou ter uma diminuição daqueles hormônios do estresse e uma diminuição da minha ansiedade e da minha compulsão alimentar. Então, eu preciso ter um equilíbrio entre todas essas questões, né, para diminuição, para melhora do meu padrão de saúde no geral. E para pessoa que quer treinar em casa, fazer um HIITzinho em casa como você tinha recomendado, o que comer de pré e pós-treino? Então, isso é uma questão bem importante, né? Os meus pacientes me colocam muito, mas o que eu como antes e pós, né? Isso é bem fundamental, né? Além de que a gente precisa de uma alimentação regular ao longo do dia, porque não adianta também eu praticar atividade física e posteriormente eu ir comer um hambúrguer, né, com batata frita. Então, o pré-treino, ele é essencial para que eu tenha uma energia durante o treino, né? Mas se o meu treino, por exemplo, um treino de HIIT é um treino curto, né? Eu posso fazer uma alimentação mais leve. Se esse treino, por exemplo, for umas 7 da noite, um exemplo, né? Eu posso fazer uma alimentação ali uns 30, 40 minutos antes. Isso pode ser uma banana amassada com canela, com um pouquinho de óleo de coco ou aveia, né? Uma castanha junto. Então, isso vai me dar uns 30 minutos antes a energia para mim praticar essa atividade física lá durante os meus 15, 20 minutos de atividade. Se eu for pensar num pós-treino, né? Um pós-treino ele tem que ter uma quantidade adequada de... Se eu fosse falar do HIIT, né, de carboidrato, um pouquinho de proteína também, porque eu preciso de nutrientes para minha reposição muscular também, né? O pós-treino ele é fundamental para isso. Mas eu não preciso sair correndo, porque muitas pessoas às vezes têm essa questão de ter que, já tem a shakeira lá, por exemplo, com whey protein, porque eu pratiquei atividade física. Terminou, já tá pegando. Exatamente. Então não precisa ter esse pânico, né? Mas a gente precisa, um exemplo, se eu fosse colocar alimentos, a gente pode fazer, por exemplo, um muffin, né? Um bolinho com ovo, com aveia, com uma sardinha ali. Então, é um muffin saudável. Posso colocar açafrão, posso colocar pimenta preta, posso colocar diversos outros temperos, manjericão, e eu vou estar enriquecendo de nutrientes aquele meu pós-treino. Ótimo. E para quem quer te encontrar, né, para poder contratar seu trabalho, como fazer para conversar com você? Então, primeiro me segue nas redes sociais, né, @NutriCamilaAcosta. Eu também atendo, né, agora com as questões da pandemia, a gente tem feito bastante os atendimentos online, né, Natasha? Mas lá na minha página no Insta tem o Linktree para o contato direto comigo, né? Então, os atendimentos online a gente tem por lá. E eu também atendo em Biguaçu, no espaço de fisioterapia e pilates da Michele Queires. Então, lá na rua principal, lá não lembro o nome, mas é em Biguaçu. E aqui em Palhoça também, na frente do Via Catarina, no Toque de Nutrição. Então, são esses os locais.
Camila, muito obrigado. Pessoal, muito obrigada. Eu convido vocês a estar me assistindo no Estilo Saúde, né, das 8 às 8h30, toda terça-feira. Gratidão. Obrigada, pessoal. Uma boa noite.